Observe aqui algumas trajetórias importantes ou os chamados raios notáveis dos espelhos esféricos. São trajetórias que ocorrem necessariamente nos espelhos esféricos. Essas trajetórias diferenciadas, são os raios notáveis que vão produzir as imagens. Você vai ver como funciona. São 4 tipos. Observe. Todo raio incidente paralelo ao eixo principal, quando atingir o espelho, sofrerá reflexão passando pelo elemento foco. Isso é uma característica dessa trajetória importante. Isso é uma característica desse raio notável nos espelhos esféricos. Você pode gravar assim, olha, raio incidente paralelo eixo principal. Não esqueça que nós vamos precisar desse raio para construir, formar as imagens. Reflexão no foco. Tá legal? Grava assim. É mais fácil você gravar. O que você vai precisar para representar? Raio incidente paralelo ao eixo, atinge o espelho, reflete e passa por que elemento do eixo principal? Corta o eixo principal, passando sempre pelo foco. Segundo raio notável, todo raio incidente que passa pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Observe que nós já estudamos isso até nos fundamentos da ótica geométrica. Isso daqui é o caminho inverso. Esse segundo raio aqui é o caminho inverso do primeiro. Então você vai gravar assim mais uma vez esses dois que são importantes. Raio incidente paralelo eixo, reflexão no foco. Raio incidente no foco, reflexão paralela ao eixo principal. Tá legal? Então, se você sabe um caminho, o segundo é o inverso. Paralelo ao eixo, reflexão no foco. Quando vier pelo foco, vai refletir paralelamente ao eixo principal. Tranquilo? Esse daqui é interessante. Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, quando ele atingir o espelho, ele irá refletir passando exatamente pelo centro de curvatura. Vai pelo centro, retorna pelo centro. Raio incidente, centro de curvatura, reflexão, centro de curvatura. Eu vou até te adiantar. Esse raio pouco utilizaremos para a formação de imagens num espelho côncavo ou convexo, nos espelhos esféricos. Você vai verificar, nós vamos utilizar mais o primeiro, o segundo. Não quer dizer que o terceiro você não possa utilizar para representar a formação de imagens, mas os ideais, porque a gente tem que utilizar, né, para que você possa aprender com mais facilidade, são o primeiro, o segundo, grave-os, o terceiro é importante também, e o próximo raio notável, o quarto raio notável, que nós vamos verificar agora. Então, atenção para o último dos raios notáveis, a última das trajetórias importantes quando se estuda os espelhos esféricos. Todo raio incidente que atinge o vértice do espelho sofre reflexão pelo vértice, mas atenção, tem que obedecer à lei da reflexão regular que nós já estudamos anteriormente. Vamos lembrar? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então você vai gravar assim, como fizemos com os outros, vamos fazer aqui também. Raio incidente no vértice, reflexão pelo vértice. Mas atenção, reflete-se pelo vértice, obedecendo essa lei aqui. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu tomei como exemplo somente o espelho côncavo, tá? Mas o que é válido para o espelho côncavo é válido para o espelho convexo, tá legal? Observa o eixo principal, o espelho, elemento, vértice, elemento, foco principal, elemento, centro de curvatura. Do centro ao vértice,
segmento CV, raio de curvatura. Distância do foco ao vértice, segmento FV, distância focal. FV, distância focal, é a metade do segmento CV, que é o raio de curvatura, que foi o que nós vimos anteriormente ali, tá? Eu estou falando isso daqui somente a título de recordação. Muito bem. Raio incidente atinge o vértice, reflete pelo vértice. Mas olha só, e a lei da reflexão regular? Ela está aonde? Não esqueça que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são ângulos determinados pelos raios incidente e refletido em relação à reta normal. Quem seria então a reta normal no nosso esquema aqui? Seria essa reta aqui, onde aparecem os elementos centro, foco e vértice. Eu vou chamar, você sabe qual é o nome dele, eu vou chamar por EP. Lembra qual é o nome? Então vamos chamar por EP, eixo principal. Então, na verdade, o eixo principal em questão aqui, na verdade, ó, vamos puxar uma setinha aqui para puxar, ó, para anotar, o eixo principal funciona como a reta normal para a aplicação aqui, olha, da lei da reflexão regular. Podemos assinalar então os ângulos de incidência e reflexão. Aqui. Raio incidente e o eixo, que é a normal, ângulo de incidência. Raio refletido e o eixo principal, que é a normal, esse daqui é o ângulo de reflexão. Tudo bem? Nós vamos utilizar esse raio quando formos construir as imagens, tá bom? Mas antes de chegarmos às características das imagens, é muito importante que você saiba algumas representações, tá? Quando trabalharmos a formação das imagens, se você ver linhas do jeito que estão aqui, linhas contínuas, essas linhas contínuas representam efetivamente os raios, tá legal? Os raios efetivos que vão incidir no espelho, eles são representados por linhas contínuas. Mas daqui a um curto período de tempo você vai observar algumas linhas tracejadas. Quem serão essas linhas tracejadas? Observe o perfil das linhas tracejadas. Essas linhas tracejadas indicam os prolongamentos de raios. É muito importante que você tenha essa distinção entre linhas contínuas e linhas tracejadas, raios efetivos e prolongamentos de raios, para que você possa interpretar melhor a, então, formação de imagens, ok? Vamos às características das imagens obtidas em espelhos esféricos. Atenção! As características, elas são divididas em 3 blocos. Isto é, ela pode ser real ou virtual. Quando ela será real? Formada pela interseção de raios efetivos. Viu que nós fizemos anteriormente? Se você verificar na formação de imagens uma interseção de linhas contínuas, a interseção de linhas contínuas é a interseção de raios efetivos. Interseção de raios efetivos, a imagem é real. Você pode até gravar assim, ó, real interseção de raios. Em contrapartida, se você vir na formação de imagens uma interseção de prolongamentos, como essa daqui, a imagem vai ter natureza virtual. Gravou? Interseção de raios, real, interseção de prolongamentos, imagem virtual. Tranquilo, pessoal? Vamos ao outro bloco de características. Olha só. Ela pode ser direita ou invertida. É muito fácil de ver numa formação de imagens quando ela é direita ou invertida. Mas
o conceito de ser direita ou invertida tem a ver com o eixo da ordenada. Quando a imagem tiver mesma ordenada do objeto, ela vai ser chamada por imagem direita. Quando a ordenada da imagem for contrária ou oposta à do objeto, a imagem ela será denotada por invertida. Muito bem. Eixo da ordenada. Baseie-se. Coloquei um objeto e duas imagens conjugadas em duas situações diferentes que nós vamos verificar. Observa que acima, ordenada positiva, abaixo, ordenada negativa. A ordenada do nosso objeto é uma ordenada positiva. Essa imagem está na ordenada positiva. Então, essa imagem aqui, por ter mesma ordenada do objeto, ela vai ser chamada por imagem direita. Essa imagem aqui, olha, a imagem 2, por exemplo, tem ordenada negativa. Tendo ordenada negativa, tem ordenada contrária do objeto. Se tem ordenada contrária do objeto, ela vai ser chamada por invertida. Tranquilo? Real, virtual, direita invertida e agora o bloco de características que são muito mais fáceis de serem interpretadas. Ela pode ser chamada por ampliada, igual ou reduzida. Ora, entenda, se ela é ampliada, é porque ela obrigatoriamente deverá ser maior que o objeto. Se você vir uma imagem então conjugada de tamanho maior que o objeto, ela vai ser chamada por ampliada. Grave, ampliada, maior ou aumentada. Qualquer um desses termos está valendo. Falou? Bom, característica do igual, mesmo tamanho. Quando a imagem for igual, é porque ela apresenta o mesmo tamanho do objeto, evidentemente. E quando ela for reduzida, reduziu a imagem, o tamanho da imagem em relação ao objeto. Se reduziu, a imagem ela vai ser menor que o objeto. Grave, ampliada, maior, aumentada. Igual, mesmo tamanho. Reduzida, menor ou diminuída. Essas, então, são as características das imagens. Não esqueça que ela pode ser real ou virtual, separou um bloco. Direita ou invertida, separou outro bloco de características. Ampliada, maior, aumentada, igual, mesmo tamanho, ou reduzida, menor e diminuída, que então é o outro bloco de características, ok? Você vai ter que interpretar essas características na formação de imagens, ok?